As 5 melhores maneiras de usar um HD externo. Grande parte das nossas atividades cotidianas giram em torno dos computadores. Usamos os computadores para armazenar as nossas fotos e vídeos, para trabalhar e para nos comunicarmos com os nossos amigos pela internet. Nada disso seria possível sem o disco rígido. O disco rígido é o componente que armazena todos os dados do seu computador, desde os arquivos até os softwares. Ele é o banco central de armazenamento de nossas vidas digitais. Infelizmente, os discos rígidos não têm uma quantidade ilimitada de espaço. Embora o espaço de armazenamento de 500 GB seja mais do que suficiente para a maioria dos usuários, você pode ficar sem espaço livre se tiver muitos arquivos pesados, como filmes, jogos de PC e aplicativos de edição. Felizmente, você sempre pode usar um disco rígido externo, ou HD externo, da sigla em inglês hard disk, para armazenar os dados do computador. Aqui estão os 5 principais usos para um HD externo. Armazenamento. Backups. Edição digital. Compartilhamento de dados. Jogos. Isso mesmo, você pode usar um HD externo para muito mais do que apenas armazenamento. Vamos revisar cada um desses itens em detalhes. Conteúdo. 1. Armazenamento. 2. Backups. 3. Edição. 4. Compartilhamento de dados. 5. Jogos. Quais são os melhores HDs externos? 1. Armazenamento. Os discos rígidos externos são usados principalmente para armazenamento. Todos os computadores, seja uma torre de desktop ou um notebook, são equipados com um disco rígido interno. O disco rígido é onde todos os dados permanentes do computador são armazenados. Sempre que você salva um arquivo, imagem ou programa no computador, eles são armazenados no disco rígido. A maioria dos discos rígidos tem espaço de armazenamento entre 250 GB e 1 TB. Isso é mais do que suficiente para o usuário comum de PC, mas se você está com o computador há muito tempo ou se o usa como estação de trabalho, provavelmente você vai precisar de mais espaço no disco rígido, mais do que 500 GB. Quando você ficar sem espaço em seu disco rígido, não será possível salvar nenhum dado adicional no seu computador. Chega de fotos, de softwares, de documentos de textos. Você terá problemas quando o computador estiver funcionando com pouco espaço de armazenamento. Quando a CPU do computador está executando tarefas, ela cria arquivos temporários que geralmente são salvos no disco rígido. Se o seu disco rígido estiver muito cheio, a sua CPU não terá tanto espaço para armazenar esses arquivos temporários e não será capaz de processar as coisas tão rapidamente. Seu computador ficará lento quando você estiver jogando, vendo filmes, executando programas ou mesmo somente navegando pela web. Por esse motivo, é sempre melhor conservar o máximo de espaço livre possível no disco rígido. A maioria das pessoas usa um HD externo exatamente por esse motivo. Ao contrário de uma unidade interna, que está firmemente instalada dentro do computador, um HD externo é um dispositivo que você conecta a uma porta do computador. Um HD externo oferece mais espaço de armazenamento para guardar os seus dados. Quando você armazena dados em um HD externo, a única maneira de acessá-los é quando o disco rígido estiver conectado ao computador. Você pode usar um HD externo para armazenar arquivos que você não utiliza com muita frequência, como por exemplo, fotos ou vídeos antigos, registros e arquivos, projetos e portfólios concluídos. Quando você armazena os seus documentos mais antigos em um HD externo, você poderá manter uma quantidade maior de espaço livre no seu disco rígido, para que ele possa guardar novos arquivos e garantir que seu computador possa funcionar com maior eficiência. Como liberar espaço no disco rígido? Além de usar um HD externo, você pode liberar espaço no disco rígido usando a ferramenta Storage Sense em computadores com Windows 10. O Storage Sense encontra e exclui automaticamente os arquivos temporários do seu computador. Para habilitá-lo, pressione a tecla Windows. Clique no ícone Configurações. Clique em Sistema. Clique na guia Armazenamento. HDs externos portáteis para viajar. Se você estiver viajando, pode obter uma unidade de HD externo portátil para poder armazenar todas as fotos e vídeos das suas férias. Você pode facilmente armazenar todas as suas fotos e vídeos no seu notebook ou telefone, mas se você tirar um grande número de fotos,
Isso pode consumir rapidamente o espaço do seu disco rígido. Use um HD externo para armazenar as suas novas fotos enquanto viaja. 2. Backups. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para proteger os dados do seu computador é fazer o backup do seu disco rígido. Um backup é apenas uma segunda cópia do seu disco rígido que você terá disponível caso algo aconteça com o seu computador. Umidade, gotas e vírus de computador podem causar danos catastróficos ao seu computador e que podem destruir o seu disco rígido. Você também pode perder todos os dados do seu computador se ele for roubado. É por isso que é importante ter um backup armazenado em um HD externo. Assim, ao adquirir um novo computador, você poderá transferir os dados do backup para o novo disco rígido. Desse modo, você terá tudo novinho em folha, de novo. Os HDS externos mais avançados possuem uma função de backup automático que criará backups do seu computador uma ou várias vezes por dia. Lembre-se de que sua unidade externa deve estar conectada ao computador para que esses backups automáticos ocorram. No entanto, você pode criar backups manuais do disco rígido do seu computador sempre que quiser e também pode criar backups de qualquer arquivo ou pasta. Armazenamos muitas informações valiosas em nossos discos rígidos, como fotos, arquivos de trabalho e documentos financeiros. Se você deseja proteger todos esses dados importantes, deve criar o hábito de fazer backups do disco rígido com a maior frequência possível. É melhor fazer backup em pelo menos 2 fontes diferentes. Certifique-se de armazenar esses discos rígidos em locais diferentes para que não corram o mesmo risco de danos ambientais ou roubo. Outra alternativa é usar tanto um HD externo quanto a nuvem. 3. Edição. Um HD externo é vital para fazer edição digital. O que é a edição digital? Edição de vídeo. Edição de fotos. Ilustração digital. Renderização em 3D. Edição de áudio. Simulações avançadas. Estas são algumas das tarefas mais intensas que o seu computador pode realizar, porque exigem cálculos complexos e processamento de dados massivos. Embora sua CPU e GPU façam a maior parte do trabalho, um HD externo também é um aspecto crucial. Processamento de RAID. RAID, Redundant Array of Inexpensive Drives, são as siglas em inglês para matriz redundante de discos independentes. Basicamente, você conecta 2 ou mais discos rígidos e eles atuam como um único disco rígido. Você pode configurar o RAID para que os seus dados sejam armazenados em vários discos rígidos. Então, se um disco falhar, você ainda terá os dados nos outros discos rígidos. Quando você está realizando um processamento intensivo, há uma chance maior do seu disco rígido travar. Um disco rígido danificado pode causar a perda de todos os novos dados que ainda não foram salvos. Uma das melhores maneiras de evitar que isso aconteça é realizar o processamento RAID quando estiver realizando tarefas pesadas. Se você é novo na edição digital, faça pesquisa sobre como configurar um sistema RAID. Segundo disco externo ou Scratch Disk. Um Scratch Disk é qualquer unidade de disco rígido em que um programa de computador salva dados. A maioria dos computadores possui apenas um único disco rígido, portanto, esse é o disco de trabalho designado para programas de computador. Se você estiver trabalhando com edição digital, pode ser benéfico selecionar um HD externo como a unidade designada para o seu programa de edição. O disco rígido do seu computador provavelmente está cheio de programas e arquivos pessoais. Se você estiver fazendo edições digitais que geram um grande número de arquivos temporários, você pode acabar ficando sem espaço no disco rígido. Para evitar isso, conecte um HD externo e defina-o como Scratch Disk para o seu programa de edição. Normalmente, você poderá definir o disco de trabalho dentro do aplicativo. Um disco externo terá mais espaço livre para editar. 4. Compartilhamento de dados. Um HD externo é uma ótima maneira de transferir uma grande quantidade de dados. As formas mais populares de transferir dados são por memórias USB, e-mail ou armazenamento em nuvem. Infelizmente, esses métodos não são ideais para enviar e receber mais do que alguns arquivos. Se você estiver tentando transferir muitos gigabytes de dados, você vai perceber que esses métodos de transferência são lentos e inconvenientes. O armazenamento em nuvem pode lidar com uma quantidade maior de dados, mas os tempos de upload e download podem ser muito longos. Um HD externo, por outro lado, permite transferir mais dados em uma velocidade mais rápida.
Se você estiver tentando transferir dados de um computador antigo para um novo, ou se estiver tentando trocar dados com um parceiro de negócios ou um cliente, será mais fácil usar um HD externo. Basta colocar os dados na unidade externa e, em seguida, conectá-la a qualquer computador para o qual deseja transferir os dados. É como uma memória USB, mas com muito mais espaço de armazenamento. Dica profissional: os melhores HDS externos têm conectores rápidos, como Thunderbolt ou USB-C. 5 jogos. Os jogos modernos de PC são absolutamente enormes em alcance e em detalhes gráficos, o que significa que eles ocupam muito mais espaço no seu disco rígido. Se você é um gamer de alto calibre e seu disco rígido está sobrecarregado de jogos, um HD externo é ideal para armazená-los. Lembre-se de que o seu computador não funcionará tão rapidamente se você estiver com pouco espaço livre. Na hora de jogar, um HD externo pode aumentar significativamente o desempenho do seu jogo. Se você for usar um HD externo para jogos, certifique-se de obter um com conector Thunderbolt ou USB-C. O USB tipo A é muito lento e não será capaz de transferir rapidamente as informações do disco rígido para o computador com eficiência, portanto, você sofrerá atrasos. O Thunderbolt e o USB-C, por outro lado, são conectores de alta velocidade que minimizarão seus problemas de desempenho quando você estiver jogando com a ajuda de um HD externo. Você também pode usar um HD externo para jogos de console. Tanto o PlayStation 4 quanto o Xbox One são compatíveis com HDS externos por meio de conectores USB 3.0, que são eficientes e garantem uma boa velocidade, rápido o suficiente para jogos. Quais são os melhores HDS externos? 1. Buffalo DriveStation Axis Velocity USB 3.0. O Buffalo DriveStation Axis Velocity USB 3.0 é um fantástico HD externo de alta velocidade. Este dispositivo tem uma enorme capacidade de armazenamento de 3 TB, então você poderá usá-lo para fazer backups ou armazenar dados acessados com pouca frequência. O que é ótimo sobre este disco rígido é que ele é incrivelmente rápido graças ao seu rápido conector USB 3.0. Lembre-se, o USB 3.0 é muito mais rápido do que o USB 2.0, que é mais comumente usado. A taxa máxima de transferência de dados é 5.120 MB por segundo, então você poderá fazer backup de discos rígidos inteiros ou pastas muito grandes sem ter que esperar muito tempo. Isso torna um bom HD externo para jogos, graças ao conector rápido. Sem mencionar o fato de que o design preto ficará ótimo ao lado de seu equipamento de jogos ou console. Pesando apenas 900 gramas, é compacto o suficiente para levar com você em viagens, contanto que você tenha uma mala de mão maior ou uma mochila de eletrônicos. E ainda que não tenha sido feito para viagens, trata-se mais de um HD externo para desktop, você certamente poderia levá-lo em viagens de negócios ou de férias. 2. Buffalo Mini Station Extreme NFC USB 3.0. O Buffalo Mini Station Extreme NFC USB 3.0 é uma mini versão do Buffalo Drive Station. Este HD externo portátil pesa apenas 283 gramas e mede 8x14x2 cm. Você poderá guardar esse HD externo na sua mochila ou bolsa de notebook, o que o torna uma peça valiosa de equipamento quando você estiver viajando. Este HD externo tem uma carcaça mais robusta do que a versão de desktop, por isso é mais resistente a quedas, choques e todas aquelas pequenas coisas que sacodem o seu disco rígido enquanto você está se movimentando. Embora ele seja pequeno, você ficará feliz em saber que ele tem bastante espaço de armazenamento, que é de 1 TB. Ele também usa um conector USB 3.0, suficientemente rápido, para que você possa transferir uma grande quantidade de dados a uma alta velocidade. Se inscrevam-se no canal NitroTube Casa dos Leléus.